da água ao vinho. Oi, eu sou a Diana, sou fotógrafa e apaixonada por histórias. E eu sou a Anne, editora de vídeos e amo processos criativos. Esse é Da Água ao Vinho, o podcast sobre o universo criativo, os bastidores do empreendedorismo feminino e o que acontece quando a gente decide fazer acontecer. Às vezes leve como a água, às vezes intenso como o vinho. Olá! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, esse projeto embrionário que está nascendo. E antes da gente começar a pauta do dia de hoje, a gente quer primeiro agradecer a todas as mensagens que a gente recebeu, comentários, direct, tanto aqui no Spotify como também pelo Instagram. Muito obrigada a todas as nossas amigas, familiares e desconhecidos que já estão acompanhando aqui o nosso projeto. Eu faço minhas palavras da Anne. Eu tô muito feliz com o feedback que a gente tem recebido. E além do que tá vindo externo, do que tá interno aqui entre a gente também tá muito legal na leveza que a gente tá conseguindo levar esse projeto no meio de novembro e dezembro, que são épocas muito corridas para nós duas. Então, tô muito feliz. Obrigada para quem tá acompanhando e obrigada por ser uma parceira incrível nisso. Aproveitando o gancho da Didi, que é um período do ano que a gente está bem corrida, algum tempo atrás eu abri uma caixinha lá no Insta perguntando quais sugestões de temas você que nos ouve gostaria que a gente trouxesse para cá. E surgiu a mesma dúvida de pessoas diferentes, falando basicamente sobre gestão de tempo, como que a gente se organiza, como que é feito esse fluxo, afinal de contas, as duas fazem seus próprios horários, a Di é mãe, como que organiza a vida em relação ao tempo. Então a gente resolveu trazer esse episódio para hoje, ainda em dezembro, porque a gente sabe que é o momento de refletir sobre as metas e tudo mais. O próximo episódio, inclusive, vai ser sobre isso, mas trazer essa pauta para agora. Como que a gente faz o nosso fluxo criativo e da vida, meu Deus, em relação ao tempo. E eu acho que a gente é bem diferente. A gente é muito diferente. Então eu acho que a gente começa contigo. Comigo? Sim. Como tu organiza o teu tempo, Anne Costa? Porque tu não é mãe, mas tu tem uma agenda. Né? Tu falou é mãe porque é uma demanda bem grande. Sim. Mas tu tem uma agenda muito preenchida. Sim. Então, vamos lá. Por onde eu começo? Vamos começar pelo começo. Isso, pelo começo. Lá atrás, eu já testei vários métodos. De Pomodoro, de lista, de tópico, de tarefa, vários. Aprendi um pouquinho com cada um e hoje eu organizo o meu fluxo numa carga horária que eu determinei, que é atendimento aos meus clientes. É das 9 às 5. Se eu falar contigo depois das 5, você é um cliente privilegiado. Porque às vezes eu entendo que existem projetos e datas e períodos que eu abro essa exceção realmente para atender fora do horário. Mas por padrão é esse fluxo. Então eu tenho as minhas obrigatoriedades comigo mesma todos os dias. Então todos os dias eu acordo bem cedo, seja inverno, verão. Tenho até algumas amigas que perguntam que horas eu durmo, mas é que eu durmo cedo também. Que horas tu dorme, Anne? Minha meta, a partir de sempre desse ano, é 10 horas estar assim, ó, dormindo. Mas 10h30, 11 horas. Eu acordo às 5h30, daí minha primeira tarefa é passear com a minha cachorra. Que não tá aqui, podia estar aqui agora, mas ela foi tomar banho. Hoje é dia de banho. Uma próxima ela aparece. Eu senti essa ausência quando eu entrei na tua casa. Perdão, a gente é assim, né? A gente vai devaneando. Vocês viram que estamos num outro cenário. E a gente, eu adoro a gente. Tá, antes de eu voltar lá, o foco, vamos, né? Vamos voltar. A gente começou no foco do nosso tema e esquecemos todo o resto. Não, que lá no começo a gente falou que ia testar opções de cenário. Naquele primeiro cenário, a gente estava ambientada na sala da Diana. Aqui. Hoje nós estamos ambientada na minha sala. Então a gente tá vendo aquilo que eu falei. Onde que vai funcionar melhor? Isso. É ambiente externo, acústica da sala. Então, fecha parênteses. Beleza. Voltando. Acorda, passeia com a Daenerys. Acordo, passeio com a Daenerys e vou pra minha atividade física. Seja ela o cross, seja ela a corrida. Sim. Tenho que fazer isso todos os dias. Quando estou em casa, né? Porque eu também viajo muito a trabalho, daí eu vou me adaptando.
Aí depois, às 9 horas, que eu começo, de fato, ao meu fluxo de trabalho. Então, o que acontece? Como eu tenho, a maioria dos meus clientes hoje são recorrentes, eu tenho datas certas para entregar determinadas demandas. Então eu sei que toda terça e quinta-feira eu tenho que entregar os vídeos daquela empresa. Toda segunda, quarta e sexta eu tenho que entregar os vídeos daquela empresa. Legal. Porque eles publicam, a gente sempre trabalha com antecedência, né? Então eu vou entregar o lote de vídeos para a próxima semana. Legal. Eu prefiro ainda quando tem mais tempo de gordura, porque às vezes a minha cliente não consegue gravar, enfim, ainda mais essa época de outras tarefas e tudo mais. Funciona para mim. O que eu uso de recursos? Se eu sou do papel, se eu sou do digital, o que funciona para mim hoje é a agenda do Google. Então eu tenho a minha agenda amarela, sei que são demandas X, laranjada, demandas Y, rosa, demandas de tal cliente. Então eu me organizo assim. Não é nada mágico, não tem segredo, é o que funciona para mim depois de muitos testes. Teve um período que eu estava muito distraída com outras coisas da vida, enfim, emoções e tudo mais, e eu me pegava muito perdendo tempo fazendo nada no celular, o famoso rolar o feed improdutivo. Aí eu resgatei o Pomodoro, porque é legal, porque tem um desafio ali, cara, eu vou conseguir ficar até ele apitar. Eu funciono muito bem com desafios. Então eu usei por esse período apenas para voltar para o meu centro e voltar para esse meu fluxo, mas basicamente é isso. Por isso que eu... Nossa, gente, agora eu vou abrir meu coração. Me dói muito furo de compromisso. Ai, sim. Nossa, azeda o meu dia. Eu preciso ser honesta. Azeda o meu dia. A gente marcou, desde a outra gravação, tal dia, às 2 horas, a gente vai gravar. Beleza, tal dia. Eu sei que intercorrências da vida acontecem, mas às vezes é difícil. Mas enfim, somos seres humanos e nos adaptamos também. Sim. Resumi aqui a minha ópera. E você, Diana? E agora? Por onde eu começo, meu Deus? Eu sou o oposto da Anne. Eu sou o oposto. Eu não tenho uma rotina rígida. Não rígida, mas uma rotina, como que eu posso dizer? Programada? Programada e disciplinada. Acho que é não rígida, né? Rígida... Não, porque pra mim não é ruim. Não é rígida, exato, né? Por isso que o rígido traz essa questão de ter que ser aquilo do jeito, se não for desse jeito, não dá de jeito nenhum. Não te vejo assim. Não. Mas vejo que tu é bem disciplinada com as tuas coisas que tu se programa e tu é bem organizada quanto a isso. Eu não me sinto assim. Não me sinto disciplinada. Eu não tenho horário pra acordar. Assim, tem que acordar tal hora. Não, eu acordo, aí eu vou fazer meu café. Eu sou, assim, num slow motion de dia. A minha manhã eu programei para ser uma manhã de descanso. Que agora, nesse momento aqui, de final de ano, não tá funcionando. Porque é uma fase específica. Então... Mas, no geral, eu programei a parte da manhã para ser uma parte que eu fico com a Sofia, que a gente toma café junto. Nem sempre é assim. Agora, ultimamente, ela tem dormido um pouco mais. Então, acaba que ou eu vou assistir uma série, eu vou ler um livro. Enfim, a minha manhã é meio que minha folga. Porque eu trabalho no final de semana. Tem final de semana que eu não trabalho, sim. Mas, no geral, sábado e domingo eu tenho um aniversário infantil para fotografar. Então, eu não tô em casa no final de semana, curtindo, não tenho essa folga, assim. Então, no geral, eu me programei assim. Outra coisa que eu tenho que é mais regrado na minha agenda pra mim, é que na segunda-feira é o dia que eu entrego prévias. Segunda e terça-feira são dias que eu entrego prévias, né? Eu sou fotógrafa, então eu edito, trabalhei final de semana, tenho prévia pra entregar. Então, na segunda ou terça-feira, eu evito de marcar ensaio, qualquer outra coisa, assim, nesse período da tarde, porque é o período que eu vou estar ali trabalhando e editando. Essa, eu acho que é a parte mais programada do meu dia. Aí, ao meio-dia, a gente almoça com a Sofia, ou a gente almoça em casa, ou a gente sai pra almoçar, e aí eu levo ela pra escola, volto e vou trabalhar. Na minha realidade hoje, eu tô encaixando novamente a minha atividade física na parte da tarde. Já era na parte da tarde antes, mas eu tô reorganizando um horário antes do que eu fazia.
Porém, eu ainda não consigo dizer muito sobre isso, porque eu tô numa época que eu não tô conseguindo ir, então eu tô com muitos trabalhos mesmo, que bom, né? Então Manda eu tô mais, manda mais, ainda cabe em caixas. Então eu tô tentando reorganizar. Mas eu uso a agenda do iPhone para organizar ali tudo que é compromisso, evento, eu já coloco ali para não ter nenhum problema quanto a isso. E eu sinto que eu tenho que me conhecer, sabe? Entender o que eu preciso. O que eu tô precisando. Às vezes eu tenho momentos que eu sou muito produtiva em horários distintos. Então eu não consigo ter um horário fixo. O horário que eu mais trabalho sentadinho no computador é o período da tarde. Eu não funciono editando de madrugada, que nem tem um monte de coisas de fotógrafos que é todo mundo editando de madrugada. Eu não funciono assim. Sei lá, salvo raras exceções, assim, né? Mas eu não funciono dessa forma. Então eu vou me entendendo e sentindo o meu corpo, assim, do que eu tô precisando. Às vezes eu vejo que, tô muito inspirada para criar uns conteúdos, criar coisas. Então aí na parte da noite, aí eu sigo fazendo. Ou acordei de manhã com uma ideia, começo a fazer e rende. Então eu aproveito esses meus fluxos criativos para trabalhar e editar e, enfim, criar conteúdos e coisas que sejam interessantes para os meus clientes e para mim também. Legal. Acho que é mais dessa forma. Não funciona com papel também, embora eu ache lindo uma agenda. Um planner. Um planner, adoro, já comprei, aí vi que eu tinha um maravilhoso, lindo do Harry Potter, e aí eu não usava, eu falei, poxa, que desperdício. Então eu já entendi que eu não, nem canetas, assim, tô desapegando de canetas também, só o que eu uso ali no dia. Eu tenho um caderno do Harry Potter, inclusive, pra fazer coisas rápidas, assim, ó. Isso é legal. E daí eu Anotações. não preciso abrir um bloco de Sim, notas. sim. E, Exato. ou pegar o celular. Eu tenho ali do lado do computador, tipo, e caneta também. Funciona. Sim. E um detalhe também que tu falou, eu também acho, é essa parte do falta de compromisso ou desmarcar. É uma coisa que eu trabalho muito, porque eu sou fotógrafa, eu não fotografo, principalmente eu não fotografo em estúdio, muito mais externo, na casa da cliente. Então, o tempo tá com previsão de chuva, não tem o que eu fazer. Um ensaio de gestante, que é na praia, eu não vou fazer na praia, eu tenho que remarcar, então eu tenho bastante flexibilidade com isso. Não é uma coisa que me incomoda nesse parâmetro. Agora, por exemplo, se eu marcar uma coisa contigo e tu me der um perdido, nossa, eu vou ficar muito frustrada. Então, com clientes, atraso, eu também não gosto. Essas coisas assim, eu me sinto... Claro, eu tô ali com o cliente não vai nem perceber que eu consigo abstrair. Mas assim, por dentro eu já penso, poxa, eu acho que é uma falta de respeito com o tempo da outra pessoa. Eu 100%. Não me atraso. Assim, ó, se eu me atrasar... Eu vou contar uma coisa. Posso contar uma fofoca? Uma fofoca minha. Esses tempos eu tinha um aniversário para eu fotografar. Mandei para a cliente o contrato, ela me pediu as informações, mandei o contrato, tudo. Fui fotografar o evento dela. E aí eu combinei com ela 30 minutos antes de começar o aniversário da criança. E aí, ok. Aí se eu combinei com ela 30 minutos antes, eu vou chegar uns 15, 20 antes do combinado, porque assim, eu penso em tudo. E se furar o pneu, e se der um acidente no lugar, trânsito e qualquer outra coisa. E se eu chegar no lugar eu anotei o lugar errado, eu tenho tempo de ir E o que aconteceu? Eu anotei o lugar errado. Ai, gente. Nessa função de muitas demandas, eu anotei o lugar errado. Eu cheguei no condomínio e falei, vim fotografar o aniversário da pessoa X, da mãe X, a criança X. Tá, pode entrar. Entrei no condomínio, amiga. Não era um condomínio simples, era um condomínio bem sofisticado. Eu entrei no condomínio e cheguei no salão de festas e não tinha nada, não tinha decoração, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, onde eu tô? Tô atrasada. Meu Deus, o que aconteceu? Aí fui olhar no contrato,
Eu anotei, tava lá o lugar certo, só que em uma determinada parte onde eu olhei, tava o contrato de outra pessoa. O contrato não tava certo. E aí, daí eu olhei, era perto e tal, olhei, ia dar tudo certo. Cheguei adiantada pro compromisso que eu tinha ainda pro aniversário infantil. Enfim, gente, é só pra uma curiosidade engraçada. E pra dizer o quanto pra mim é importante que eu chegue cedo, assim. Sim. Pra mim é muito importante que eu chegue cedo, que eu não gosto de me sentir atrasada. Então, eu acho que isso é um compromisso mesmo com o tempo da outra pessoa e com o nosso também, que eu quero que também meus clientes cheguem em um horário comigo, entendo que existe, né, intercorrências e tudo certo, mas é uma coisa importante pra mim também. Não, pra mim é essencial pontualidade, seja de profissional, seja com amigas. Eu sou até chata, assim, na pontualidade. E eu já demiti cliente por isso. Porque Sim. não me faz bem emocionalmente, me estressa, Sim. é algo que me estressa. Acho que é uma falta de respeito com Também o meu fluxo. Ninguém tá disponível pra todo mundo o tempo inteiro. E já demiti cliente por falta de pontualidade, vamos dizer assim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Sim. Eu acho que isso faz parte mesmo, né? A gente entendendo quais são os nossos limites, né? Sim. Do horário, né? Responder mensagens no WhatsApp. Se eu estiver acordada 11 horas da noite e a pessoa me mandar mensagem, eu vou responder. Eu respondo, amiga. Mas eu não respondo e não mando. Assim, eu só respondo. Jamais vou mandar depois, sei lá, de 7 horas da noite, eu não mando mensagem pra ninguém. A não ser que, por exemplo, assim, tô editando as fotos da Anne, eu sei que vai acabar umas 10 horas da noite. Eu te mando uma mensagem, sei lá, 5, 6 horas. Anne, eu tô editando suas fotos aqui. Vai acabar tarde, umas 10, 11 horas. Posso te mandar o link mesmo assim ou tu prefere que eu te mande amanhã? As pessoas querem. Preparando. Aí eu já tô preparando exatamente que eu vou mandar mensagem. Mas fora isso, e também não mando mensagem antes, sei lá, das 8 horas da manhã. Aí já é uma coisa que eu tenho que me controlar. Como eu acordo cedo, Sim. eu acho que o universo todo acorda cedo. Eu fico irritada que 6 horas da manhã não tem uma padaria aberta nessa cidade, mas o mundo não gira no meu umbiguinho, né? Aí às vezes eu já respondi, tipo, 7h15 da manhã, muito cedo, assim, deu, opa. Ups, né? Mas exato. Eu deduzo que a pessoa não tenha acordado, que esteja no silencioso, certo. modo avião pra dormir, enfim. Isso. Mas já dei esse vacilo, digamos Sim. assim, de enviar mensagem muito cedo. Sim. E uma curiosidade, eu nunca testei nenhum desses métodos. São vários, né? Tipo o Pomodoro, que é um método de concentração, de foco, né? Eu nunca testei nenhum desses métodos. Eu sinto que eu não gosto de, tipo assim, eu tenho que fazer essa coisa, né? Isso pra... não sei. Tipo, Tu que se sente presa. Eu me sinto... Isso, exato, obrigada. Eu me sinto presa. Tipo assim, eu tenho que fazer porque... eu preciso fazer. Não! Eu preciso me sentir livre, assim. Eu preciso me sentir dona do meu horário, do meu fluxo. Eu não consigo. Porque a gente trabalha de formas diferentes e eu me sinto livre fazendo dessa forma. Porque eu, beleza, consegui, me dá uma sensação, uma satisfação, assim, ó. E você, o outro total oposto pra mesma emoção. Sim. Que interessante. Nós somos seres humanos muito complexos. Né? O ser humano é complexo. Sim, é complexo. Exato. E a gente lida com pessoas muito distintas também. Muito. Distintas da gente, distintas entre si e entre si mesmo, né? Eu vejo as minhas clientes têm muitas coisas em comuns, mas cada uma é de um jeito. Imagina, eu vou fotografar uma família, eu não vou me portar da mesma forma com cada família, porque eu entendo que cada um demanda coisas diferentes. Sim. Assim como é na maternidade também, né? Eu não sou mãe de 2 crianças, mas eu vejo que cada criança demanda de um jeito e às vezes a forma como tu recebe carinho, que tu se sente amada, é diferente como a forma como teu irmão se sente amado. Então a tua mãe, se a tua mãe demonstrar o amor para cada um de vocês da mesma forma, um de vocês não vai se sentir amado. Sim. Né? Então é mais ou menos assim. E Anne, me conta, qual que é o maior desafio, assim, na gestão de tempo para ti, sendo uma empreendedora? Olha, que eu acho que é uma questão ampla. Existem determinadas pessoas que eu não sei dizer não. E eu falando sempre sim para essas pessoas,
me acarreta ou sobrecarga de trabalho, de mais horas no computador, ou ficar mais tempo editando e não fazendo O que tu que eu deveria. queria, lendo, enfim, fazendo qualquer outra coisa. Acho que esse é um grande desafio que não tem nada a ver com as pessoas, é puramente meu. É eu que tenho esse poder de dizer Que tu sim tem ou que- não. Aham. Então, acho que essa é uma questão. E a questão de lidar com as minhas emoções quando uma pessoa fala, esqueci da nossa reunião, esqueci, eu já tô lá plantada no lugar. E isso daí eu elaboro aqui, expresso palavras feias, eu sou um ser humano, não vou dizer que Por não, favor. e sou um ser evoluído. Estamos evoluindo, mas fico muito indignada porque é aquilo que a gente falou antes, é o respeito com o tempo da pessoa. E se eu tô ali é porque eu me preparei pra estar ali e eu quero o mínimo que você se disponha a estar ali comigo também naquele determinado horário. Então acho que são essas duas coisas, assim, não é nada especial e é muito comum, na verdade, e pra ti. Meu maior desafio, eu acho que eu me cobro muito. Eu entendo como eu funciono. Eu entendo que eu não consigo ter uma rotina muito disciplinada. E eu me cobro porque eu não tenho uma rotina disciplinada, por exemplo, sabe? Entende? Eu entendo. Por exemplo, Vai. né? Na forma como eu trabalho, o meu trabalho exige muito de mim emocionalmente. E emocionalmente a gente fica cansada também, Muito. tá? Então, pra mim, isso é uma questão. E eu preciso recarregar minhas energias, eu sinto que o meu corpo... Isso é uma coisa que eu converso muito na terapia, sabia? Eu preciso que o meu corpo esteja descansado, mas a minha mente e meu emocional também. Eu preciso ir fotografar um evento e estar disponível ali emocionalmente, porque a forma como eu fotografo, o meu emocional precisa estar ali muito presente naquele movimento. Então, isso é um desafio para mim, porque eu preciso recarregar esse emocional. Então, eu recarrego, às vezes, fazendo um nada com a Sofia, lendo, enfim. Então, só que ao mesmo tempo, às vezes, um mundo externo cobra que a gente seja produtiva, que a gente esteja a gente comentou um pouquinho disso antes, com um feed ali lindo. A gente podia falar sobre isso. Vamos falar. Sabe? Em outro momento, aqui não vai entrar, porque eu acho que vai dar um episódio sobre... Só disso, né? Mas eu sinto que eu me cobro disso, então pra mim é um desafio, assim, eu descansar, mas ao mesmo tempo eu não consigo... Imagina, eu não teria condições de ter uma demanda anual da forma como eu tô tendo, principalmente esse ano. E eu acho engraçado que as coisas acontecem muito como tem que ser, assim, né? O ano passado, eu tava com uma agenda muito mais tranquila, porque talvez o meu foco estava em outro momento, assim. A minha agenda estava uma agenda mais agitada do que o normal, mas muito mais tranquila do que está hoje. Claro, enfim, foi só naquele momento, o ano passado, eu ia viajar, eu estava indo realizar um sonho, então eu não tive uma agenda muito... Eu não ia dar conta, eu imaginei. Viajar e entregar os trabalhos que eu tenho que entregar, meu Deus. Enfim, mas voltando, né, sem devanear tanto, eu acho que esse é um desafio para mim, assim, me manter em constante exercício, digamos assim, constante movimento, e ao mesmo tempo conseguir descansar real, assim, não só não fazer nada, mas descansar minha mente, meu emocional. Então isso pra mim é um desafio. Trazendo para esse contexto que você falou da culpa, né, da produtividade, será que não é um reflexo das redes sociais? Ah, com certeza, sim. Como que você lida com isso? Eu acho que eu lido conversando contigo, conversando com a Cris, que são quem eu mais troco muito sobre esse assunto. E também entendendo que cada pessoa tem um movimento. E o movimento da Anne não funciona para mim, o meu movimento não funciona para ti. Então, a gente não pode se comparar com outros criadores de conteúdo, com outras pessoas, com outros empreendedores. Eu acho que todos nós temos um movimento diferente, assim. E o que tu acha? Como que é para ti isso? Já sofri mais com a comparação. Tenho momentos, confesso,
Uhum. Antes era uma recorrência, assim, mas agora, não sei. Parece que virou um estalinho aqui na Sim. cabeça. E se eu vejo que algo tá me afetando por comportamento de rede social, paro de seguir a pessoa. Uhum. Beleza, a hora que eu evoluir, conteúdos legais, vou seguir. Mas eu acho que sim, muito do que a gente traz para nossa improdutividade é reflexo do que a gente se compara vendo 30 segundos da vida de uma pessoa. Ah, sim. E eu acho que não é nem só 30 segundos. Eu acho que também, nem só vendo a vida da outra pessoa, assim. Mas eu acho que também, por exemplo, eu já me cobrei, por exemplo, eu, sei lá, admiro certo trabalho de certo profissional. E esse profissional faz algo muito do que eu acredito, do que tem a ver comigo. E eu não consigo dar conta de fazer, de expor, não fazer o que esse profissional tá fazendo, mas o que faz sentido pra mim, mas de produzir tanto quanto esse profissional produz. Aí um dia eu me peguei pensando, poxa, mas essa pessoa, esse grupo tem uma equipe por trás. Não é sozinho, eu sou sozinha. Eu tenho, né, várias pessoas que colaboram, mas sou eu. Sou eu que faço, sou eu que organizo, e não só o trabalho, a vida pessoal também. Então, não tem como. Eu já consegui dar um acalento, assim, pra Diana. Falar, é verdade, tá tudo bem. Faz aí o que tu dá conta. Então, eu acho que isso é parar e pensar, assim. Eu gosto muito de analisar, sabe? Tá, por que eu tô sentindo isso? Ah, tipo, sei lá, ver tal coisa, essa coisa mexeu comigo, tá? Por quê? Por quê? Por que tá mexendo comigo? O que tu tá sentindo? Tu tá, né? O que é esse sentimento? Eu tento esmiuçar isso pra entender de onde vem, pra eu conseguir, tá ok, então nesse lugar aí pode ficar aí, vamos movimentar desse jeito, isso aqui faz sentido. Por isso que eu acredito muito que, principalmente falando em Instagram, que eu acho que é a rede que eu e tu estamos mais presentes, Sim. que tem a ver com gestão de tempo, é o tipo de consumo, o tipo de conteúdo que você consome. Eu não sigo ninguém que trabalhe como eu trabalho. Não sigo ninguém. Eu sigo, por exemplo, pessoas que a gente teve uma proximidade alguns anos atrás, que trabalham com vídeo de casamento. Eu não faço vídeo de casamento. Sim. Mas pessoas que fazem o que eu faço, eu não sigo ninguém. Já pra não dar chance Da de comparação. vir querer uma coisinha de comparação, entendeu? Mas eu sigo outras coisas criativas que me abastecem, né, criativamente, mas da minha área eu não sigo ninguém. Isso é bem pra interessante. Mim funciona. Eu sigo um monte. Mas, assim, a maior parte, acho que das pessoas que eu sigo são trabalhos muito diferentes do meu. Legal. Exato, eu sigo muitos fotógrafos, mas hoje, isso é muito legal, que eu tenho uma segurança de onde eu tô. Não que, às vezes, não bata momentos ali que a gente se sente insegura, que a gente olha, meu Deus, mas olha só, eu não vou chegar nesse lugar, sabe? Às vezes bate uma certa insegurança. Mas eu tenho, contrariando isso, eu tenho uma confiança, assim, uma autoconfiança do lugar que eu tô, do trabalho que eu faço. E cada vez mais, assim, eu sei que isso que eu faço, a forma como eu trabalho, é muito eu. Não veio de outros profissionais, não veio de outros profissionais, veio de mim mesmo, do que eu busco lá dentro, do que eu busco pra fotografia. Então, isso me ajuda a manter esse estado de comparação, assim, muito baixo. Vez ou outra vem uns outros profissionais que eu vejo, que trabalho foda, queria fazer igual essa pessoa. Só que, ao mesmo tempo, cara, são vivências muito diferentes. Uma vez eu fiz um workshop com uma fotógrafa que eu admiro muito. E ela tava falando sobre a linha do tempo, assim, um pouco do trabalho dela. E ela falava muito sobre quem ela era antes da maternidade, como era a fotografia dela, e ela mostrando isso e Legal. foi mostrando como foi mudando. Aí depois ela teve uma maternidade de gêmeos, e aí eles ficaram internados, foi super difícil, assim, esse início, foram crescendo, e como que era a maternidade dela com os gêmeos, né, nessa primeira infância. E como a fotografia dela ainda mudou depois que ela foi viajar para a China
depois dessa viagem, como as cores dela, tudo mudou. Então, no quanto a fotografia dela era muito reflexo do que ela tava vivendo naquele momento. E isso foi muito legal, esse aprendizado, assim, de olhar para o nosso trabalho e ver, assim, o que a gente faz. Tem muito da gente, tem total, a gente inteiro. Tu também é muito assim, né? Sim. Da forma como tu trabalha. Sim, é por isso que eu me conecto muito com a questão dos esportes ali. É muito movimento e eu trabalho com vídeo, então as coisas meio que se conectam. Sim. Acho que faz total sentido. Muito legal. E Anne, uma coisa acho que entra muito nessa coisa do gestão do tempo. Como que tu organiza o que é a prioridade para ti? Então, por trabalhar com outras pessoas que têm os seus próprios calendários, a minha prioridade acaba sendo elencada pelas prioridades das pessoas. Então, como eu comentei lá no comecinho, determinado cliente eu tenho que entregar 2 vídeos semanais, até tal dia. Então, eu trabalho mais ou menos, não exatamente no limite do tempo, mas ali numa margem interessante. Então, basicamente, a prioridade que eu determino é de acordo com o que já me é repassado. Então, não sofro quanto a isso. Sofro mais quando eu resolvo criar um projeto novo. E pra legal. Qual era a pergunta mesmo? Então, pra mim, antes de eu falar como é pra mim, eu tava pensando numa coisa aqui, enquanto tu tava falando, que para te organizar a prioridade dos seus trabalhos. Porque na vida pessoal, tu já tem muito claro quais são as tuas prioridades. E isso faz muito parte da tua rotina. Sim. Né? Então, para te escolher o que tu vai fazer, da hora que tu vai fazer, se tu pode tomar um café com uma pessoa, se tu vai viajar, tu já tem muito bem determinado quais são as tuas prioridades na vida. E isso é fundamental para que a gente consiga ter uma vida mais tranquila e não dizer sim para tudo, para todo mundo. Isso é muito interessante, né? E mesmo que eu tenha... Porque parece que a minha vida é uma caixa, né? Não, Não, do jeito que a gente tá falando. Mas, cara, né? quantas vezes eu te mandei mensagem que tal largar tudo agora e tomar um café? Isso que eu ia falar agora. Que Sabe? é exatamente por isso que eu não te enxergo zero rígida, assim, numa rotina, assim. Sim. Porque a gente tá ali, às vezes... Vamos tomar um café? Do nada. Do nada, sem aviso prévio. Sim. E funciona muito posso, bem. me dá Como 15 hoje posso. minutinhos. Eu posso hoje 4 da tarde. Eu posso logo depois do almoço. E a gente se encaixa ali, se organiza ali. Isso é muito legal. E como eu defino as minhas prioridades, porque pra mim vem primeiro muito disso, do que é a prioridade pra mim na minha vida. Então, vai ter as demandas do que eu preciso entregar, do que... por exemplo, tem coisas que eu demando hoje em dia, que eu demando pra Fê editar. Então, a Fê edita pra mim as minhas festas infantis, que me consome muito tempo. Então, eu entendi que o meu tempo seria muito mais produtivo, por exemplo, criando conteúdo, que é uma coisa que me empolga, do que ficar horas editando. E pra Fê faz muito mais sentido, ela trabalha com isso. Então, eu gosto muito de demandar as minhas festas infantis pra ela. Então, eu vou definindo exatamente isso. O que vai... dependendo do cliente que eu preciso entregar, enfim, que entrou primeiro. Tu consegue trabalhar numa ordem cronológica? Numa ordem cronológica, exatamente. Eu trabalho ali numa ordem cronológica e consigo passar essa demanda para ela. Se é alguma outra coisa também, aí eu procuro outra pessoa, passo essa demanda para outra pessoa, se faz sentido nesse movimento, nesse projeto, enfim. Isso é uma coisa que eu gosto. E eu prezo muito pela minha qualidade de vida, para eu poder tomar um cafezinho com uma pessoa e poder estar criando conexões verdadeiras. Então, se a Anne me mandou uma mensagem, vamos tomar um cafezinho? Às vezes pode ser que eu realmente não vá poder e falar, amiga, não vai dar, hoje não vai dar. Amanhã, quem sabe, se der, a gente toma. Mas, se eu puder, tô um pouquinho apressada, mas aí eu fico um pouquinho a mais, acho que funciona. Eu vou. Porque pra mim é importante. Aquilo que eu falei, o emocional pra mim, então eu me recarregar ali, isso vai me dar muito mais bateria do que eu recusar. Entende? Sim. Então eu me identifico nessa forma, assim, de escolhendo as prioridades, o que é. Claro, daí tem prioridades do dia a dia, que é levar a Sofia na escola. Não entramos na vida, né? né? A gente nem entrou na vida aqui, né? Não.
Sim. E em relação à semana, assim, tu faz uma organização, porque como você tem clientes que você Sim. agenda, né, determinados Sim. dias, como é que você organiza, por exemplo, a tua semana que vem? Sim. É muito baseado no que eu vou ter de fluxo. Isso é ruim, eu gostaria de ter um fluxo mais certo, né, digamos assim, porque tem meses que eu trabalho muito mais, tem meses que eu trabalho menos, e isso eu já tô acostumada, então eu vou organizando dependendo dessa agenda, do que eu posso fazer, do que eu não posso, mas não tenho muito o que contribuir, eu acho, porque a minha agenda é muito inconstante, assim, eu não consigo ter uma agenda certa. Além do que eu falei, né, eu gosto muito de segunda e terça estar mais livre para eu poder editar a prévia e tal. Às vezes eu trabalhei muito na outra semana, trabalhei muito no final de semana, aí segunda eu edito a prévia, na terça eu fico mais de boa, mais descansada. Então na segunda e na terça são dias que eu não gosto de marcar tanta coisa. Legal. E tu, Anne, como que tu organiza a tua semana? Eu tenho o hábito de organizar sempre, tipo, na sexta-feira. Antes eu tinha aos domingos, mas agora eu não quero mais ligar o computador no domingo, quando eu posso. Porque como eu faço algumas gravações de alguns clientes, aí tem essa demanda também, mas procuro organizar na sexta-feira e encaixar com as coisas da vida. Tipo, eu coloco tudo na minha agenda. Tipo, hoje gravação. Eu tenho um almoço de família, eu boto na minha agenda também. Então, aquela coisa, a agenda do Google coloridinha pra mim faz, meu coração muito feliz. Então, eu não tenho esse hábito, tipo, na sexta eu paro e organizo. Eu não tenho isso. Porque eu vou acrescentando na minha agenda os meus compromissos, o que eu tenho. Se é um compromisso pessoal, sei lá, tenho terapia em tal dia, eu acrescento. Mas, fora isso, eu não só que é trabalho mesmo. Tipo, eu não acrescento, segunda edição, eu não tenho isso. Isso é na minha cabeça. Agora vamos falar sobre o ócio criativo, né? Como que você encaixa janelas de qualidade de tempo ocioso para abastecer a tua criatividade? Você já falou que você tem as suas manhãs, mas conte mais detalhes na prática. Então, eu acho que o ócio pra mim é muito importante tanto quanto o trabalho. Eu, ao mesmo tempo, falo isso, né, e me culpo por quando eu estou ociosa. Mas pra mim é muito importante. Eu gosto muito tem períodos, assim, que eu tô muito... sei lá, eu gosto de ler romance. Eu acho que essas coisinhas bobinhas que... são leves, assim, então eu gosto ali nas minhas manhãs, pego um cafezinho, sabe, só respirando. Isso pra mim é fundamental, pra eu me manter energizada, pra eu me manter em movimento mesmo. E uma coisa que eu sei que eu gosto e ainda não tá encaixada, eu tô falando muito sobre isso, né, em todos os episódios, sobre o meu crossfit. Eu acho que isso é uma coisa, assim, desde o início que eu comecei, quando eu consegui encaixar ele ali na rotina e quando eu ia, cara, era uma coisa que me dava muito prazer e não é ócio, não tem nada a ver com ócio, né, mas faz parte da minha vida pessoal e não da profissional, e era muito... algo que me energizava e me dava... não sei o que falar mais sobre isso. Mas era algo que era muito importante, assim, pra mim. Eu me sentia conectada comigo. Aquele momento ali era pra mim. Eu tava fazendo algo só pra mim. Eu tava movimentando o meu corpo. Algo que a Thaís me fala muito, que é a minha terapeuta, fala muito sobre isso, que é sobre o quanto o nosso corpo precisa estar forte. O nosso corpo precisa estar em movimento pra aguentar tudo que a gente aguenta, assim, tudo que a gente vive, as coisas boas, as coisas ruins. A gente precisa ter músculos fortes e resistentes pra gente conseguir resistir às coisas quando são difíceis, né? Quando tem mais desafios. Então é uma coisa que eu ainda sinto muito falta, ainda não consegui organizar, e que eu acho que de certa forma faz parte desse ócio, assim, dessa coisa de recarregar, de dar pausa, de reorganizar, exatamente. E pra ti, como que é? Como que o ócio entra? O ócio entra na vida da Anne Costa? Olha, é muito difícil pra mim.
Mas eu vou inventar um ócio aqui, tá? De algo que eu adoro fazer. Amo fazer, amo, assim, ó, amo. Que é assistir série de reality ou documentário de esporte. Por exemplo, acabei de assistir um reality da Ásia chamado Batalha dos 100. Nossa! Que são 8 países e tem atletas de diferentes esportes que eles fazem um time e vão batalhar com outros, uns com os outros. Sim. Cara, isso me dá um estímulo, Olha que gás, legal! uma energia, uma coisa que eu... Porque o ócio é uma coisa mais tranquila, né? Mas não, pra mim, eu acho que pra ti também, com Pra o mim cross. também, o ócio é um movimento de algo. Isso. Porque você não tá ali focada no trabalho, mas é algo que depois vai te dar um retorno no trabalho ou não. Eu penso no ócio como isso, como um escape Sim, do trabalho e da vida, sim. né? Que é o momento que você tá focado naquilo ali. Eu tô focada naquilo ali e isso não vai me trazer um resultado. Eu não tô treinando porque eu vou ser uma atleta. Uhum. Tu não tá assistindo, né? Sabe? Eu acho que esse ócio entra nesse lugar de eu fazer algo que me traga uma... Dopamina. Dopamina, exatamente. É isso. Muito bem. É isso. Pra encerrar, então, porque esse episódio foi longo, ficou né? longo, fomos pra vários lugares. Vamos, como vocês sabem, a gente tá ainda formatando cada episódio. Sim. E a gente tá muito feliz que vocês estão nos acompanhando. A gente quer tentar trazer quadros para os nossos episódios. A gente ainda não tem nome, não sabe o formato, não sei. Mas para esse aqui hoje, a gente quer trazer conselhos para você que está nos assistindo. Como a gente recebeu essas perguntas, inclusive da nossa audiência, muito chique essa frase. Que conselho você daria para alguém que está tendo uma dificuldade em gerir o seu próprio tempo? Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é, primeiro, para e olha as tuas prioridades, assim, né? O porquê que tá difícil? Porque tu tá com muitas demandas, essas muitas demandas são de agora, por exemplo, agora eu tô com muitas demandas, mas esse é momentâneo, eu sei que ali em janeiro vai acalmar tudo, eu vou conseguir reorganizar, e eu consigo viver com isso porque eu sei que isso é uma fase. Tem fases que a gente vai estar mais atarefada, que a gente vai ter mais coisas pra fazer, e é isso, não tem muito o que fazer. Mas se isso é o ano inteiro, aí é legal você rever. Se você tá trabalhando demais, talvez também uma coisa que seja importante, rever a sua precificação. O quanto que você tá cobrando, e se você às vezes aumentar um pouquinho ali o seu ticket médio, o seu preço do seu serviço, você vai conseguir trabalhar um pouquinho menos, escolher melhor com quem você trabalha. Eu acho que isso, para um começo, assim, faz bastante sentido. Eu também incluiria o que a gente trouxe aqui, que é o não se compare. Ainda mais com as redes sociais, que a gente gosta, a gente consome, a gente produz conteúdo mas não se compare. E acrescentando isso de não se comparar, eu acho que a gente tem somos pessoas muito diferentes, com realidades muito diferentes. Algumas pessoas vão ter a chance de poder arriscar muito mais. Por exemplo, eu tenho muito mais... Eu posso arriscar tudo, eu posso jogar todas as minhas cartas, porque se não der certo, eu tenho pra onde correr. Tem pessoas que não têm pra onde correr, digamos assim, e que precisam ter mais cautela. Então, precisam ir mais devagar. Eu sou uma dessas pessoas, digamos assim, eu sinto que eu preciso ter mais cautela, eu não consigo, eu preciso saber o que eu tô fazendo, ir com calma, ir no meu tempo. Então, não adianta eu me comparar com uma pessoa que se sente muito mais livre, digamos assim, de arriscar, de organizar seu tempo somente pro trabalho, enfim, acho que é mais ou menos isso, não sei se fez sentido. É isso, gente. Concluímos o episódio de hoje. E antes de ir, lembrem de deixar 5 estrelas aqui pra gente, escrever um comentário, se tiver sugestão de pautas também, nos enviem. Até o próximo episódio. Adoramos, muito obrigada. E já sabe, né? Curta, compartilha, marque suas amigas,
mostra pra ela, olha só, enfim, esse assunto é um assunto super interessante mesmo. Eu espero que a gente tenha conseguido colaborar um pouco aqui com vocês.